Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vasco, hein? O Vasco vai entrar em campo para enfrentar o Avaí fora de casa. Vamos falar bastante dessa partida. E será que se o Vasco perder o Lisca vai permanecer no cargo? Vamos falar bastante disso também. A situação do Vasco aí da partida contra o Brasil de Pelotas. Será que o Vasco ainda tem chance de conseguir a anulação desse jogo? Vamos falar bastante disso e muito mais agora no nosso canal. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado aí a todos que estão sempre aqui acompanhando o nosso canal. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí, ajuda o nosso canal a chegar a 150 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Também tem aquele recadão rápido aí para você, meu amigo, você mesmo que quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro aí trabalhando no conforto da sua casa e somente aí com a internet. Você vai começar do zero e pode ganhar muita grana aí, fazer uma boa renda extra e mudar a vida da sua família e a sua vida também. Primeiro link aqui na descrição, a baita dica, confere lá para você começar agora a mudar a sua vida. Bom, pessoal, o Vasco vai jogar hoje contra o Avaí às 8 horas da noite, fora de casa, na ressacada, jogo com transmissão aí do Premier Clubes e também do Sport TV. O Vasco está em uma péssima fase, né? Empatou em casa no último jogo contra o Brasil de Pelotas por 1-1 em São Januário. Precisa vencer de todas as maneiras o Avaí. O Avaí que também não vem nada bem, está somente uma posição à frente do Vasco. O Avaí vem de 3 derrotas consecutivas aí na Série B e o Vasco tem que aproveitar essa péssima fase do adversário para tentar recomeçar novamente na Série B. Porque o Vasco sempre tenta emplacar uma sequência de resultados, de bons resultados e nunca consegue. A gente espera que agora comece o Vasco a virar essa chavinha e tentar de tudo, meu amigo. É tudo ou nada pro Vasco. Se não vencer o Avaí, se não vencer o CRB, não vai subir para a primeira divisão. Adversários diretíssimos, jogos de 6 pontos. O Vasco tem a obrigação de vencer esses jogos aí se quiser voltar para a primeira divisão. A situação não tá nada fácil. O Vasco está a 6 pontos já do G4. O quarto colocado, Goiás, tem 38 pontos, mas ainda tem uma partida a menos. Ainda vamos dizer assim que por sorte o Vasco ainda está a 6 pontos do terceiro colocado, que é o Botafogo hoje. Precisa vencer de todas as maneiras esse jogo hoje contra o Avaí e somente a vitória interessa. Ainda tem algumas dúvidas aí no time titular do Vasco, provavelmente deverá ser aí o Vanderlei, também o Léo Matos, a zaga com Miranda, Leandro Castan, Zeca na esquerda. Uma dúvida, se joga o Bruno Gomes ou o Caio Lopes, Andrei, Marquinhos, Gabriel. No ataque, Morato ganhando a vaga aí do Gabriel Peck, possivelmente o Morato deverá ser o titular hoje. Também Léo Jabá e o Germancano, que está numa seca de gols daquela, meu amigo. 9 jogos sem marcar aí, um bom período aí, sem o artilheiro balançar a rede, perdeu até pênalti no último jogo contra o Brasil de Pelotas. Espero que ele tire essa zica hoje, lave a alma e faça o gol hoje aí da vitória do Vascão, se Deus quiser, contra o Avaí. Tem muito torcedor que tá pedindo a entrada do Daniel Amorim no lugar do Germancano. Deixa aí nos comentários se você acha que seria interessante a entrada aí do atacante no lugar do artilheiro argentino. Eu acho que o Lisca vai manter mais ou menos o que o Vasco vem fazendo nos últimos jogos. De acordo com o treinador, o Vasco vem pressionando os seus adversários, só que teve uma grande infelicidade no último jogo contra o Brasil de Pelotas, né? Conseguiu fazer 2 gols, só que só um valeu, né? A gente sabe por quê, né? O roubo foi gigantesco e o Vasco ainda tenta a anulação dessa partida aí contra o Brasil de Pelotas. Eu acho que não vai conseguir, tudo pro Vasco termina em pizza, ninguém tá nem aí pro Vasco, meu amigo. Os caras do VAR já até emitiram a nota que não houve problema nenhum, não teve nenhum problema naquele gol do Daniel Amorim, só não acredita quem não quer ver, meu amigo. Realmente, os caras roubaram o Vasco na cara dura, fizeram de propósito, cara, porque não tem como errar o impedimento daquele ali. Eu assisti no jogo ali, no momento, sem replay, já vi que o cara não estava impedido. Imagine os caras que têm a visão, que tem lá a análise lá, não sei quantos minutos disponíveis para conseguir ver que o cara não estava impedido e vem falar de merda de linha, de traçar linha, que não precisa, meu amigo. Se você tiver um olho, tiver enxergando bem, você vai ver que o cara não estava impedido. E esses caras aí roubaram o Vasco, agiram de má fé, agiram muito de má fé, e esses juízes aí dessa partida aí tiraram 3 pontos do Vasco. O Vasco, claro, tinha a obrigação de ter feito 4-5-0 para não ter dúvida contra o Brasil de Pelotas. Já que não fez, aí tem a parte da arbitragem, tiraram os pontos do Vasco, pontos preciosíssimos do Vasco, roubaram um pênalti, roubaram um gol aí do Vasco. Essa é a cara do Vasco, um time sem voz, um time que não tem a mínima força dentro da CBF e a gente fica aí somente sofrendo em rede social, porque é o que dá pro torcedor fazer, porque não tem mais absolutamente nada pro torcedor
vascaíno fazer? Não tem quem cobrar, os caras não vão fazer absolutamente nada. E já nesse jogo aí contra o Avaí, já vão esquecer. Se o Vasco venceu o Avaí, já vão esquecer esse roubo que foi aí a partida contra o Brasil de Pelotas. Deixe aí nos comentários se você ainda confia na anulação desse jogo aí contra o Brasil de Pelotas. Eu não acredito nisso. No Brasil não vai existir esse tipo de coisa. Os caras roubam mesmo na cara dura, mais fraco que sofre, né? E por isso a gente tá pagando caro aí com esse roubo. Bom, pessoal, vem se especulando bastante aí que a partir desse jogo aí contra o Avaí, se o Vasco talvez não conseguir um bom resultado e também for derrotado de maneira vexatória por Avaí, pode ser que o técnico Lisca peça demissão e saia do Vasco. Isso somente são especulações, né? Já tem algumas rodadas que isso vem sendo questionado, vem sendo perguntado, será que o Lisca vai pedir demissão? Será que ele vai cair? Até pelas entrevistas que a gente viu, principalmente aí de algumas semanas atrás que a gente viu o Lisca bem abatido à frente do Vasco, os resultados não estão aparecendo, o time não está correspondendo talvez com o que o treinador está tentando pedir nos treinamentos do nosso clube. Infelizmente essa é a situação do Vasco. Uma nona colocação aí pífia na tabela, 32 pontos apenas conquistados. O Vasco vive aí a sua pior fase esportiva na história. O pior campeonato da Série B que o Vasco já fez das 4 vezes que foi rebaixado. Essa, sem dúvida nenhuma, é a campanha mais vexatória para todos nós torcedores do Vasco e, com certeza, para a história do clube, né? E o torcedor sofre bastante se o clube ainda vai conseguir voltar para a primeira divisão, se esse time vai ser capaz de voltar. Por outro lado, teme também com a saída do Lisca. Se o Lisca sair do Vasco, meu amigo, vai ficar complicado. O Vasco vai ter que ir até o final do Campeonato Brasileiro com um treinador auxiliar do time, né? E vai ser bem difícil. Se com um treinador de verdade já está muito complicado, imagine com um auxiliar. Não é o Ramon, como fez o ramonismo lá no início da temporada passada. Vai ser um auxiliar que não é um auxiliar do Lisca, por exemplo, né? Vai ser um auxiliar do clube, do Vasco, e com certeza a situação vai se complicar de vez em caso de uma derrota hoje. Torcemos para que o Vasco entre bem focado, vença esse jogo fora de casa e também consiga emplacar uma boa sequência de vitórias. Deixem nos comentários se você acredita em uma possível demissão do técnico Lisca. Eu, para falar a verdade, eu não acredito nisso nesse momento agora, até pelo momento que o Vasco está passando. O Vasco ainda tem chance de voltar para a primeira divisão. Eu acredito que o Lisca não vai abandonar o barco agora, a menos que chegue lá nas rodadas finais e o Vasco não tiver chance alguma de voltar para a elite do futebol. Aí eu acho que tenho certeza absoluta que ele não irá permanecer no nosso clube. E, infelizmente também ele pediu alguns reforços para o Vasco contratou aí o Valber, com certeza é um jogador que chega aí às custas do Lisca, né? A pedido dele, não é ele que vai pagar, mas ele que pediu o jogador para nossa diretoria, o Vasco contratou aí e ele deverá ser apresentado nos próximos dias. E vamos torcer para que dê certo e que o Vasco consiga vencer hoje o Avaí. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo, se você confia numa vitória do Vascão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Também lembrando que vai ter pré-jogo e pós-jogo aqui no nosso canal. Assim que acabar a partida aí, fiquem atentos, se Deus quiser, com a vitória do Vasco, porque o último jogo contra o Brasil de Pelotas eu não gravei aqui, porque eu não tive condições nenhuma. Eu tava muito puto com a situação daquele jogo. Não quis gravar, até porque eu tava com vergonha mesmo de vir aqui e falar sobre aquela pelada que foi o último jogo do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, tamo junto. Forte abraço e é nóis!